minha vez. E o coração da gente sempre acelera em falar aquilo que é mais precioso para cada um de nós, né? Que é a palavra de Deus. Nós sabemos que cada vez que a gente vai falar o nome de Deus, a gente tem que honrar, né? Porque é um Deus todo-poderoso. Esse estava vendo o globo, né? Assim, o globo da Terra, assim. E falei, nossa, parece que ele está flutuando, assim, sabe? Daí o pastor falou, não, ele não está. Deus está sustentando tudo aquilo ali. Então, Deus é criador de todas as coisas, né? Muitas vezes você olha assim e fala, nossa, para a gente se tornou normal, né? A gente andar, voltar, dormir, acordar, o dia nascer, o sol se pôr e essas coisas, né? Sucessivamente. Para a gente, parece que se tornou normal. Não, mas existe o poderoso, existe o criador de todas as coisas. E esse louvor aqui que a gente separou, que fala assim, né? Que a gente não sabe o que Deus viu em nós, né? Mas a gente sabe que lá no ventre da nossa mãe, Deus já nos separou, Deus já nos escolheu. Então, é assim, quando a gente é separado por Deus, quando a gente é, sabe, irmãos, a gente tem que se tornar luz onde a gente vai. Então, a gente se torna uma pessoa diferente. As pessoas olham na gente e vê que a gente é diferente, porque existe alguém que mora aqui dentro que tem cuidado de cada um de nós. Porque, se o Senhor não cuidasse de nós, onde nós estaríamos hoje? Então, muitas vezes a gente fala assim, se eu fosse seguir os meus caminhos, talvez hoje eu não estaria aqui. Eu estaria vivendo as coisas deste mundo, né? Que traz prazer, tem muitas novidades, todo dia tem novidade no mundo, né? Mas com Deus, viver com Deus é bem melhor, né? Viver com Deus, com certeza, a resposta ela vem do alto. Às vezes vem devagarzinho, vem de paraquedas, às vezes vem, sabe, irmão, bem devagarzinho, mas a resposta ela vem do Senhor. O Senhor tem o melhor para cada um de nós. Então, que nós possamos adorar este Deus, engrandecer esse Deus e sempre saber que o melhor sempre está por vir nas nossas vidas. E que nós possamos, né, viver novidades, sabe, na presença de Deus. O que Jesus viu em mim? Ele viu que eu precisava dele, que sem ele eu nada sou, que preciso do perdão dos meus pecados, preciso que ele seja a luz dos meus caminhos. E por isso ele nos separou, porque nós sozinhos nós não somos nada, irmãos. Mas com ele nós somos mais, muito mais do que vencedor. Então é assim que nós vamos ser vencedor na presença de Deus, né, pastora Sônia? Então é assim, é dia a dia, lutando, batalhando na presença de Deus. Ele viu a minha necessidade, a sua necessidade. Ele viu que em nós havia um potencial, sabe, de se prostrar diante daquele que é todo poderoso. Porque tem pessoas, né, que a gente vê que não se curva de jeito nenhum. Mas o Senhor nos fez um coração quebrantado e contrito. O Senhor colocou em nós, sabe, esse amor fraterno, esse amor, sabe, que a gente pode falar de Deus. Onde a gente vai, a gente fala de Deus, a gente comenta de onde a gente saiu e aonde a gente está hoje. A gente está num caminho, o caminho é estreito, a gente sabe que o caminho é estreito, a gente sempre ouviu falar, o caminho é estreito, que a porta também. Se fosse assim, irmãos, se fosse o caminho largo, era fácil, não precisava deixar de nada, não precisava deixar nada para trás. Mas como o caminho é estreito, nós precisamos de ajuda. E ajuda vem do alto, ajuda vem do Senhor. Amém, irmãos? Que a gente possa crer que a gente é pequeno, mas Deus ele é muito grande. Ele é tão grande, mas muito grande, que os seus pés, a terra é como se fosse o estrado dos seus pés. Assim é o nosso Deus. Não dá para imaginar a grandeza de Deus. Não dá para imaginar, né? O quanto Deus é grande. O quanto Deus nos amou. O quanto Ele entregou seu Filho. O quanto Ele fez isso por amor de cada um de nós. Quem de nós aqui daria um filho nosso para morrer por alguém que fosse uma pessoa boazinha, sabe? A gente não faria isso. Mas Deus, ele olhou o seu filho e falou, não, você vai. E ele, por obediência, ele fez tudo isso por amor de cada um de nós. Muitas vezes a gente passa batido, sabe? O dia vai, o dia vem, e isso passa tudo batido. Só que quando a gente começa a refletir no preço que foi pago preço de sangue, preço de entrega, preço de, sabe, carregar cruz e carregar os nossos pecados. E naquele dia lá, que eu já vi filmes a respeito disso, vi informação, diz que escureceu, enegreceu tudo, porque todo o nosso pecado estava sobre Jesus. Quem poderia fazer isso por nós? Só Jesus. Só Jesus poderia fazer isso por mim e por você. E por isso nós estamos aqui hoje. Amém, irmãos?
Glória a Deus, né? Então, isso é motivo de agradecer, né? Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de dizer que Deus é bom e a sua misericórdia tem estendido sobre as nossas vidas. Quantas vezes a gente pensou em parar? Quantas vezes falar, não, Senhor, para mim não dá mais, chega e parei por aqui. Mas aí o Senhor vem e nos pega pela mão e fala, não, você é meu escolhido, você é separado. Então, Jesus vem e fala no nosso ouvido, eu estou com você. Eu gostaria de compartilhar o Salmo 146, glória a Deus, que fala sobre louvor a Deus ao Rei Eterno, né? Glória a Deus. Salmo 146 diz assim, aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus e cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Então aqui a gente vê, né, que o salmista diz que todo o meu ser te louve, ó Senhor. E diz ainda mais, a vida inteira eu louvarei a Deus. Será que nós estamos preparados para louvar a vida inteira? Ninguém sabe se a gente vai viver 80, 90, ninguém sabe o nosso fim. Mas será que a gente está preparado para viver até o fim? Como diz, não importa o começo, mas importa o final das coisas. Será que a gente está preparado para viver até o final? Tem pessoas que a gente pensa que vai viver, nossa, a pessoa, ela é, como diz, né? Ela pratica atividades, ela faz um monte de coisa. Você olha assim, um físico escultural, e do nada a pessoa acontece algo com ela e ela já não é mais a mesma pessoa. Tem pessoa que vai se cuidar tanto da parte física que às vezes carrega tanto peso lá na academia que acaba se fraturando. Mas a nossa vida não tem que ser só beleza na carne, mas que possa ter beleza espiritual. Assim como nós cuida da nossa carne, nós temos que cuidar do nosso espírito. Que o nosso espírito possa glorificar o Senhor o tempo inteiro. Como diz o versículo 2, a vida inteira eu louvarei o meu Deus e cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Então nós temos que sempre estar em obediência. Em obediência. Enquanto nós viver, nós estamos lá. Está difícil, mas nós estamos lá. Ai, mas eu estou cansada, mas nós estamos lá. Está com saúde? A gente está lá também, adorando a Deus, engrandecendo. E como diz aqui, ó, não ponha a sua confiança em pessoas importantes, nem confie em seres humanos, pois eles são mortais. Então, muitas vezes a gente põe assim a confiança nos homens. Ah, eu estou precisando disso, disso, daquilo, então eu vou lá falar com fulano, que fulano pode me ajudar. Mas às vezes a gente nem fala com Deus nem nada, e a gente vai pedir socorro. E aqui diz, não ponha em pessoas importantes, porque você vai pedir para uma pessoa que tem menos que você. Muitas vezes a gente recorre àqueles que têm mais, para que o socorro possa vir, né? Mas aqui diz, não ponha sua confiança em pessoas importantes e nem confie em seres humanos, pois eles são mortais. Mas Deus, Ele é muito mais importante do que qualquer ser humano que existe aqui nessa terra. Ele é muito mais importante. Então, quando uma pessoa muito importante, ele tem muitas coisas, ele é rodeado de amigos. Porque as pessoas olham o que ele tem. Então, ele fica rodeado de amigos. A gente olhando aqui a história do filho pródigo, né? Quando ele saiu lá da casa do seu pai, com o dinheiro que ele recebeu da herança, que eu saiba, a herança a gente só pega depois que morre, mas o pai mesmo assim foi bonzinho com ele e dividiu a herança. Com certeza ele estava rodeado de amigos com aquela herança que ele tinha recebido, né? Quando ele tinha, com certeza ele estava rodeado de amigos. E depois que acabou o dinheiro, ele ficou só. Desejou comer o quê? As bolotas dos porcos. E assim também, sabe, irmãos? É uma vida sem Deus. Quando a pessoa ela serve a Deus, Deus sempre está cuidando, ela dá o melhor para a pessoa. E a pessoa, às vezes, ela tem desejo de fazer coisas desse mundo, né? Parte para o vício, fazer coisa que desagrada a Deus. Então, volta ao seu próprio vômito, né? Como diz a palavra, igual um cão que volta ao seu próprio vômito.
Então a gente olha assim, como Deus ele é bom, ele tem dado, eu vejo assim, cada dia eu vejo que Deus tem dado a oportunidade para mim e para você. Cada dia que nós abrimos nossos olhos, é a oportunidade que Deus nos deu para agradecer e engrandecer o nome dele. E dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me escolheu. Então a gente vê aqui que muitas vezes a gente vai, né, confiando em homens, em pessoas que têm muito mais, que pode oferecer alguma coisa para a gente. Mas sabemos que Jesus ele tem muito mais para a gente, uma coisa que é eterna, que homem nenhum poderia roubar se a gente servir a ele até o final. Deixa eu continuar lendo aqui. Nem confie em seres humanos, pois eles são mortais, e nem pode ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. E é uma grande verdade, né? A gente passa no cemitério da vida e a gente vê, né, quantos sonhos, quantos projetos, quantas pessoas lindas, maravilhosas, que nem estavam esperando, achou que não era o dia. Ah, não, vou morrer com não é agora. E de repente chegou o grande dia da pessoa. E agora? O que eu vou fazer? Agora, irmão, se estiver preparado, vai para um lado, se não tiver, vai para o outro. É automático assim, porque a escolha nossa é agora em vida. Ou a gente escolhe o caminho de Deus, ou não escolhe. Fica parado no meio do caminho, já escolheu outro caminho, não tem essa. Ah, eu vou no meio termo, não tem meio termo. Então nós temos que buscar a presença de Deus. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, é a oportunidade que nós estamos tendo de adorar a Deus, engrandecer Ele, pedir perdão dos nossos pecados, porque errar, todo dia a gente erra. Falho, todo dia a gente somos. Então nós temos que reconhecer, eu preciso do teu favor, eu preciso de ti, eu preciso. Então a gente vê aqui, o corpo, né, volta para o pó, mas nós temos uma alma, nós temos um espírito para entregar a Deus e que nós possamos cuidar bem. Às vezes pode ser que a gente vai morrer bem velhinho, tudo enrugado, tudo, sabe? Mas a alma não, a alma ela se renova no Senhor. A alma não envelhece. Que nós possamos ver. Feliz é aquele que recebe a ajuda de Deus, o Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor Deus. Então aqui diz que é feliz, é um bem-aventurado, aquele que recebe a ajuda de Deus. Então nós somos o quê? Um bem-aventurado, nós somos pessoas felizes. Tem gente que acha que é um peso, né? Separar um tempo para adorar a Deus, para buscar a presença dele. Tem gente que acha. Eu acho que vai ser peso quem não fazer isso, quem não se prostrar diante da presença do Senhor. Agora pode até não ser. Que nem eu fui convidar uma amiga, uma pessoa assim, que eu tenho um carinho por ela, para participar aqui com a gente do culto, né, da igreja. Ela pegou e falou, eu vou falar uma coisa para você. Minha família inteira, são todos cristãos. Mas, não vem falar de cristão para mim, que eu não consigo engolir essa parte aí. Eu prefiro ficar na minha mesmo. Eu falei para ela, a gente tem que escolher um caminho a seguir. Porque mais cedo ou mais tarde, esse caminho que a gente fala sim ou não, a gente vai dar de frente com ele. Ela ficou pensativa, ela falou, não sei não. Mas eu não creio dessa forma. Crendo ou não crendo, irmão, um dia a gente vai encontrar com Deus. Querendo ou não, já está decidido. Ele virá buscar o seu povo. E que nós possamos ser este povo. Aquele que criou o céu, a terra e o mar. Aquele que separou tudo certinho, né? Esses dias mesmo eu estava vendo sobre água. E os homens, aqueles entendidos, os estudiosos, estavam falando que vai faltar água. E sabemos que no mundo tem mais água do que terra, né? Pelo menos a gente sabe a respeito disso. Mas os estudiosos estavam falando que vai faltar água. E sabemos que Deus que criou todas as coisas, Ele que sabe. Ele que sabe. Ele cuida dos seus. Para Ele, o que é? Fazer uma água salgada virar doce. Para Deus, nada. Aquele que segura, né, as águas do mundo com a palma da mão. Para Deus, isso não é nada. Então, mas sempre vai ter uns que querem estar à frente daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus falou, que Ele vai cuidar de cada um de nós. Glória a Deus. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados.
e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos. Então, tem pessoas que falam assim, imagina, eu estou presa em quê? Está presa na mentira, está presa no engano, está presa no caminho que ela escolheu, não aceita opiniões, ela está correta. Então, ela está presa nisso que ensinaram um dia para ela, ou para ele, né? Então, a pessoa fala assim, aqui diz que o Senhor Deus põe em liberdade os presos. Tem muitas pessoas que ela pensa que está em liberdade no mundo, mas afinal ela está presa porque ela está cega. Ela não está enxergando que ela está indo para o abismo. Como diz um abismo, chama outro abismo, né? Então ela está cega, ela não consegue ver. Não consegue dar um passo assim adiante da verdade, adiante daquilo que é Deus. Prefere ficar no engano. Então essa pessoa ela está presa. Então Deus, se a pessoa quiser, Deus ele limpa os olhos espirituais das pessoas e faz com que ela veja, né, que só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é vida, só Ele te traz para a luz. Então a gente vê aqui que existe sim muitas pessoas doentes, cegas, mentirosas, que não querem sair da onde escolheu. Mas aqui diz assim, o Senhor levanta os que caem e ama aqueles que obedecem. O Senhor ele está sempre à disposição em dar a oportunidade, em dar chance, em tirar a pessoa daquele caminho que ela escolheu traçar. O Senhor ele tem sido bom para comigo, para com você. E a gente vê assim que Deus ama. Ele ama muito aquele que obedece. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, mas eu vou na igreja e não ouço a Deus. Mas o que a gente tem feito, né, com aquilo que a gente tem ouvido? Muitas vezes a gente só ouve e não pratica, só ouve e deixa de lado. Então, abrir o olho, irmão, já ora, já agradece, já busca. É sempre assim, é ter conexão 24 horas com Deus. É sempre assim, sabe? Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Como diz, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. É buscar Ele enquanto se pode. Agora pode. Agora qualquer um pode entrar aqui na porta. Cada um. Quem quiser. Pode ser ladrão, pode ser assassino, pode ser quem quiser. Pode ser pessoas boas, pode ser qualquer um. A porta está aberta. A porta da arca ainda está aberta. Um dia vai se fechar. Só que as pessoas elas não estão entendendo ainda que o dia é para todos. Esse dia é para todo mundo. O Senhor protege os estrangeiros e o que mora na nossa terra. Ele ajuda, né, as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. Então eu fico analisando assim os maus, sabe? Enquanto a gente está dormindo aqui, eles estão lá planejando. Ai, como que eu vou fazer para roubar tal coisa, para prejudicar tal coisa? Eu estava vendo hoje um vídeo de uma mulher, ela estava no cemitério fazendo um trabalho. E ela falava lá no vídeo que esse trabalho aqui é para derrubar uma pessoa que montou um comércio de frente comigo e eu não quero que a pessoa que pagou, né, não quer que a outra cresça lá. Ela falou, não, eu quero que lá feche e eu prospere. Então foi lá fazer esse trabalho. Então, e quantas vezes as pessoas ficam maquinando fazer o mal para o outro, né? Ao invés de, não, vamos crescer junto, vamos, né? Não, tenta derrubar. A alegria da pessoa é derrubar o outro. Não é dar a mão, não, vamos junto. Não, é derrubar e pisar em cima. Então, enquanto a gente dorme, sabe, irmãos, tem pessoa, o próprio diabo, ele está, ao derredor, tentando nos derrubar, tentando nos fracassar, procurando uma brecha para nos engolir, para nos acabar com nossa, sabe, com aquilo que a gente crê, aquilo que a gente acredita, querendo sugar a nossa fé em Jesus. Então, mas Deus, ele faz com que fracassem os maus. O Senhor será o quê? Rei para sempre. Todo tempo o Senhor será rei. Nas nossas vidas o Senhor será rei. De eternidade em eternidade o Senhor será rei. Para sempre. E diz aqui o final.
ó Jerusalém. O seu Deus reinará eternamente. Então, o Senhor vai reinar eternamente. A gente crendo ou não crendo, o Senhor, ele é eterno. O nosso Deus é eterno. E é aquele que tem cuidado de cada um de nós. Já que ele te deu som, já que ele te deu voz, já que ele te deu, louve o Senhor, engrandeça ele. É bom, é agradável adorar o Senhor. Traz aquele, sabe quando você entra dentro da sua casa e está cantando louvor, sabe? Entra aquela, sabe, aquela coisa bem leve, assim, não fica aquele clima pesado. Não sei se você já entrou alguma vez na sua casa e parece que tem alguém te olhando. Não sei se aconteceu com você, mas isso já aconteceu comigo. Parece que tem alguém olhando assim, sabe? Você olha, você não vê, mas parece que tem alguém te encarando. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele é maior. Ele cuida. Então nós temos que fazer o quê? Mandar embora. Senhor, entra no meu quarto, entra no meu guarda-roupa, entra debaixo da cama, entra em todos os lugares, que a tua luz venha resplandecer neste lugar e que todo espírito das trevas saia, bata em retirada. É assim que a gente tem que fazer, repreender o mal, tirar ele da nossa casa. Fala, esse lugar aqui já tem dono já. Nós temos um dono. Nosso dono é o Deus poderoso. Nós temos um dono. O dia que eu fiquei sabendo que Deus significa dono, falei, nossa, chique, não? Deus significa dono. Então, nós temos um dono. Quando a gente fala Deus, Deus, ele é o nosso dono. Aí eu fiquei muito assim, sabe? Falei, nossa, que forte, né? Saber que cada um de nós temos um dono. Parece que é aleatório, né? Mas Deus, ele é poderoso, ele é grande, ele é forte. Então, nós temos que buscar, se nós estamos precisando de cura, busque no Senhor. Se nós estamos com o coração partido, busque no Senhor. Porque foi Ele que resolve todas as coisas. É Ele que resolve. Ah, esse problema está muito difícil. É porque muitas vezes está carregando sozinho. Divida seu problema com Deus. Divida com Ele. Tem situação que você fala assim, ó, quando eu resolver essa situação aqui, eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu vou contar testemunho, vou fazer isso, fazer aquilo. A coisa aconteceu, murchou tudo. Contou acho que uma vez, ou às vezes nem falou nada, mas só fica falando, Deus, eu vou falar, mas nunca fala. Eu vou falar, sabe? Aquelas promessas mais estranhas. Mas que nós possamos abrir a nossa boca e ser grato a Deus todos os dias. Amém, irmãos? Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que tenha falado com você também.